todos, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos, uma visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e por Abramo Maidec. Muito boa noite, Abramo. Boa noite, Patrick. Boa noite, telespectadores e internautas. Juntos para apresentar o programa Business 360. E hoje nós temos a satisfação de receber em nosso estúdio, aqui na TV Mais Brasil, o prefeito Luiz Fernando Machado. Prefeito, é uma grande satisfação em recebê-lo. Muito obrigado, Abramo. Muito obrigado, Patrick, pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesta noite, conversando um pouco com a sua audiência. É sempre muito importante que nós tenhamos temas que fomentem a iniciativas empreendedoras e este programa tem trazido à luz para a nossa sociedade exatamente desse tema tão importante para todos nós. Hoje é razão de muita felicidade para mim pessoalmente, para a cidade como um todo, podemos debater temas que são importantes na vida do nosso cidadão. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite. Maravilhoso, Luiz. Obrigado novamente. E a gente vai iniciar o programa com os comerciais patrocinadores da TV Mais Brasil, programa Business 360. Por favor, Paula. Então, a Euromotors BMW é o nosso patrocinador. Estão com um projeto de uma loja conceitual totalmente diferenciada, vai ser instalada ali na Avenida Luiz Latorre. É uma loja conceitual única, em um ambiente bem amplo. Loja tanto de motos como carros, né? E a ideia da Euromotors é trazer um ambiente que possa ocupar o cliente durante esse período que ele deixa o carro para a sua revisão. Eles vão ter coworking, vão ter uma barbearia, vão ter uma lanchonete, um simulador, então um espaço bem diferente. Um exemplo também de empreendedorismo, bastante interessante. Loja bem ampla, previsão de inauguração no primeiro trimestre agora, de 2022, Euromotors BMW. Um simulador, né? Oficinas. Muito obrigado para Euromotors BMW. Agora vamos para VeryCold. Instalação ou manutenção de refrigeração residencial, comercial e industrial é com a VeryCold. VeryCold é uma empresa especializada na instalação de equipamentos para refrigeração, tanto residencial, industrial e comercial. Também vindo com bastante intensidade e profissionalismo para a nossa região. Tem aí o telefone via WhatsApp. Trabalha com vários parceiros, os parceiros da VeryCold. Muito obrigado a VeryCold também. Legal. Maravilha. Luiz, vamos iniciar então a entrevista. O primeiro tema nosso é sempre o empreendedorismo. Então esse programa, como você reforçou, é um dos pilares do programa, a inspiração e o empreendedorismo. E aí a pergunta mais ou menos clássica que a gente faz para todos os entrevistados, que é a seguinte: em sua opinião, o que é o espírito empreendedor? Primeiro que o empreendedorismo, Patrick, como você mesmo já ressaltou, é uma cultura que você estimula, não é uma matéria que você ensina. E eu acredito que muito dos empreendedores que nós temos no Brasil são um exemplo daquilo que é de fato a força do nosso brasileiro, a força da nossa população, que é a resiliência para poder encontrar caminhos dentro do seu próprio talento e transformá-lo, monetizá-lo sob a ótica profissional. Então eu tenho muita admiração pela cultura empreendedora, tenho muito estimulado aqui no município de Jundiaí que nós temos essa cultura aprofundada. Veja o que nós fizemos no modelo educacional. Hoje nós temos dentro do currículo, da grade curricular dos nossos alunos da rede municipal de ensino, a cultura empreendedora sendo estimulada e não ensinada. Muitas vezes nós buscamos
buscamos alternativas de aprendizado para o empreendedorismo e não confiamos na tese de que isso é um estímulo dado. E aqui no município de Jundiaí, esse estímulo é dado a partir da rede municipal de ensino. Nós temos um programa extremamente forte, consolidado na cidade, chamado Escola Inovadora, onde a parceria empreendida com o Sebrae foi exatamente para dar a oportunidade e qualificar a nossa rede para que esse estímulo seja apresentado e as crianças possam ter essa cultura na sua própria vida. Então, eu entendo absolutamente oportuno, especialmente no estudo que se faz do mercado de trabalho, que se percebe que muitas são as pessoas que não viverão mais na formalidade do modelo do trabalho que nós conhecemos hoje. E quanto mais estimulada for essa cultura, melhor é para o desenvolvimento da própria sociedade. A cultura do empreendedorismo é a cultura que nós acreditamos da resiliência, da busca do sucesso, do protagonismo pessoal, da busca exatamente da inspiração dos seus sonhos a partir da sua própria vivência. Seja ela uma vivência profissional ou seja essa cultura que você leva para fazer do seu próprio negócio, empreender no seu próprio negócio. Legal, e esse estímulo desde criança, isso é fundamental, né, prefeito? Os anos iniciais de vida, Abramo, nós temos uma cultura na cidade de Jundiaí de entendimento que os anos iniciais de vida são os anos mais importantes para a consolidação da fase adulta. A infância é a fase mais curta da vida de um ser humano. Então, apesar de ser a fase mais curta na vida de um ser humano, ela é a que mais reverbera, quando bem aplicado, princípios na infância para o resto da vida. Vou dar um exemplo técnico para não ser tão chato aqui com o nosso telespectador. Mas a neurociência já explica, as universidades, especialmente as universidades na área da saúde, elas já explicam que 80% da sua formação cognitiva, motora e sensorial se dá até os anos iniciais de vida, 6, 7, 8 anos de idade. Então, 80% daquilo que o Patrick hoje é, daquilo que o Abramo hoje é fruto do estímulo dado nos anos iniciais de vida. Então, esta fase da vida, esta fase da infância, da primeiríssima infância, da primeira infância, do acesso da criança à boa base de formação, é onde a cultura empreendedora precisa ser manifestada. Nós temos empreendedores na nossa rede municipal de educação, pessoas e crianças que entendem que a partir do seu próprio talento podem empreender. Isso está presente na nossa cultura e eu entendo claramente que princípios como esse são diferenciais absolutos para o mercado de trabalho futuro, como disse, já desconhecido por todos nós. Nós não éramos capazes de dizer há 15, 20 anos atrás que a maior operadora de transporte do mundo não teria um carro, ou que a maior imobiliária do mundo não teria um imóvel. Então, esta cultura é que deve fazer parte dos anos iniciais de vida, estimulando para que ele possa deslanchar no seu ano, no ano de vida profissional, no seu início de vida profissional. É dessa forma que nós compreendemos no município o processo educacional associado ao programa Jovens Empreendedores. Muito legal, uma resposta bem ampla, com bastante conhecimento de causa. Vamos para a segunda pergunta, Abramo. Prefeito, essa é uma pergunta clássica também e é super interessante porque as pessoas que vêm aqui têm uma trajetória e a trajetória é sempre gostoso falar da nossa trajetória. Então, fale um pouco sobre a sua trajetória desde o início até chegar à Prefeitura de Jundiaí. Bom, uma trajetória voltada ao ambiente educacional, eu tive acesso ao ambiente público a partir da universidade, eu tenho formação na área do direito e nesta formação da área de direito eu procurei me aprofundar e me aprimorar para as decisões coletivas. Dentro do ambiente universitário, quando me formei em direito, já fui muito estimulado por um professor, à época chamado Antônio Carlos Malheiros, professor de ciência política, desembargador do Estado de São Paulo, já falecido. E também por um outro desembargador, grande amigo, professor, chamado Cláudio Soares Levada, que muito me estimulou a buscar no ambiente universitário capacidade de poder representar a comunidade acadêmica naquela época. Então ali iniciei o meu ambiente de formação na área do direito e também um ambiente de formação para representatividade, para representação coletiva. Então a partir dali dirigi o Centro Acadêmico do Centro Universitário Padre Anchieta na área do direito. Na sequência presidi um conselho na cidade, a convite do ex-prefeito Miguel Haddad e da primeira-dama à época, minha querida amiga Maria Rita Haddad, para presidir um conselho, era o Conselho Municipal da Juventude. Formulamos políticas públicas para a juventude a partir dali e me despertou o interesse para a vida
política partidária. Me filiei ao partido político, disputei as minhas primeiras eleições em 2004, venci para o cargo de vereador, na sequência assumi a presidência da Câmara em 2006. 2008, o mesmo prefeito Miguel Haddad me convidou para que fosse seu vice-prefeito, me elegi vice com ele. 2010, fui à Câmara Federal, me elegi deputado federal aqui pela nossa região, fiquei de 10 a 14 na Câmara Federal. Nas eleições de 2014, me elegi deputado estadual, 14 a 16, fiquei na Assembleia Legislativa e, na sequência, assumi a Prefeitura Municipal em 17, onde estou agora pelo segundo mandato. Então, a minha trajetória de vida pública é uma trajetória que se inicia no Centro Universitário Padre Anchieta, na Faculdade de Direito, e a partir daí, todas as oportunidades que a cidade me deu, que a região que batalho, que luto, que procuro desenvolver com a atividade política me deu. Então, sou muito feliz com a minha vida pública, sou muito feliz por poder ter transformado as iniciativas que tinha no ambiente universitário em iniciativas reais para a vida da população. Nós temos um mantra na Prefeitura Municipal que o que vale é a entrega ao cidadão, é poder consolidar um modelo melhor de vida para a nossa comunidade. E isso nós temos percebido em Jundiaí com os avanços que a cidade inteira conquistou. Não, é maravilhoso. Você, na verdade, ainda jovem, já passou por vários cargos na política. Então, você comentou vereador, presidente da Câmara de Vereadores, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, prefeito. Então, mesmo ainda jovem, já várias etapas aí cumpridas, né? Então, realmente uma trajetória que faz sentido aí, né? Maravilhoso. Vamos agora para a terceira pergunta. E eu vou fazer essa pergunta já no âmbito da nossa cidade, né? Então, eu vou ler a pergunta aqui e dar alguns dados sobre a nossa cidade. Atualmente, a cidade de Jundiaí conta com números muito positivos em alguns índices que avaliam o desempenho dos municípios brasileiros. Por exemplo, IDH, PIB per capita, abastecimento de água e saneamento básico. Uma das cidades que tem a melhor situação e tem atraído as pessoas para morar aqui e investir no Brasil, e figurando repetidamente com destaque no cenário do estado de São Paulo e até mesmo no cenário nacional. E para essa pergunta, alguns dados que até o Cristiano Lopes, que veio aqui anteriormente, trouxe para a gente, e são dados públicos, vou rapidamente elencar eles, sobre a cidade de Jundiaí. Então, no ranking da revista Financial Times, num estudo American Cities of the Future, aparece em 10º lugar entre os melhores municípios das Américas para investir. É a sétima maior PIB de São Paulo. 6º maior parque industrial de São Paulo, com mais de 1.300 indústrias que empregam mais de 52 mil pessoas. 8º maior parque de comércio e serviços de São Paulo. Importante destino turístico do estado. Um PIB per capita 220% maior que o índice nacional. Localização estratégica com rápida conexão à capital e interior, a nossa vocação logística, né, de localização. Tem um dos melhores aeroportos executivos do estado e 4º maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do estado. Uma das cidades mais sustentáveis das Américas. Até parece que eu estou fazendo aqui uma propaganda da cidade. Realmente são muitos atributos, mas a gente sente isso e não é de hoje. Bem-vindo, né, esse desenvolvimento. E nesse cenário, Luiz, o que a gente gostaria de saber é que você nos conte, né, conte-nos um pouco como a sua gestão à frente da prefeitura tem contribuído para o desenvolvimento de nossa cidade, para chegar a esses números, né, na verdade, esses índices. Perfeito, Patrick. Primeiro, uma constatação. Eu acho que o exercício de desenvolvimento da boa política pública se faz com continuidade administrativa. Não necessariamente continuidade de grupos políticos, mas continuidade administrativa. Vale lembrar que muitos desses bons índices que a cidade tem é fruto de um histórico, de boas administrações que o município de Jundiaí conseguiu realizar. Eu pego sempre o exemplo da água e do esgoto, porque hoje eu sou entrevistado numa cidade que universalizou 99,8% de abastecimento de água, de coleta de esgoto. São índices maravilhosos, mas são fruto de 40 anos de trabalho e não de uma administração. Nem dá para fazer em 3, Então, eu acho que é muito importante a gente contextualizar esses bons índices,
Porque a cidade não é feita por um único gestor, ela é feita pelo seu cidadão, acompanhada da deliberação dos seus gestores públicos. E sempre faço questão de ressaltar a importância de um ex-prefeito da cidade, como André Benassi, que conseguiu consolidar, já em 1996 e 1994, políticas públicas que reforçam hoje as teses que nós temos aqui de boas administrações. E a partir de lá, Miguel Haddad, Ari Fossen, enfim, todos aqueles que passaram e deram a sua contribuição. O que eu tenho feito? Contextualizado no nosso momento atual, a administração pública para aquilo que eu entendo ser o futuro da nossa comunidade. Então, os índices que nós hoje adquirimos de boa qualidade de gestão pública são índices atuais, quando nós nos destacamos, por exemplo, na eficiência do gasto público, num índice que é extremamente interessante, que é o retorno do tributo dado para o seu cidadão a partir do pagamento dos seus suados impostos. Jundiaí figura hoje como a cidade que melhor retribui aos seus cidadãos os impostos que são recolhidos. Tenho buscado qualificar a prestação do serviço público, tenho buscado qualificar, como disse aqui, através do programa Escola Inovadora, a educação do município, porque entendo que quando se investe numa base educacional boa, você tem capacidade de poder promover boa renda para a sua população. Jundiaí não é uma cidade que tem uma renda per capita 220% maior do que a média de renda brasileira, em razão de outro atributo que não seja a qualificação da sua população, a qualidade educacional do seu povo. Tenho procurado fazer com que a cidade não se esconda somente atrás de bons índices e olhado para aquilo que há de vulnerabilidade social na cidade, o olhar para a assistência social da cidade, o olhar para as pessoas mais vulneráveis. Ontem mesmo, Patrick, num encontro que fiz com um grupo da assistência, fazemos uma reunião com relação à prevenção de enchentes no nosso município, e eu dizia que a cidade ostenta índices maravilhosos, mas nós temos pessoas que precisam de acolhimento, nós temos pessoas que precisam de socorro, nós temos a necessidade de enfrentar na cidade uma realidade de incluir aqueles que de fato estão numa faixa de vulnerabilidade social. Por isso, eu entendo e faço com que a prestação do serviço público seja algo extremamente positivo na cidade. Os investimentos na saúde, os investimentos, como disse, na educação, os investimentos na qualificação da própria cidade, para atração de novos investimentos, um programa que nós fizemos em 2020 de requalificação asfáltica em todo o distrito industrial, melhoria de acesso às vias que levam, por exemplo, a Siemens, que é uma empresa que transferiu sites importantes que tem no estado de São Paulo e consolidou em Jundiaí, dada essa nossa infraestrutura, investimentos em água e esgoto. Fiz em 2018 um aumento de vertedouro, um aumento do vertedouro da nossa represa, para que nós pudéssemos acumular 1 bilhão de litros de água a mais. E fizemos a consolidação de projetos no entorno dessa represa que venham não somente preservá-la, mas dar acesso à saúde, qualidade de vida, bem-estar, esporte, como é o caso do Mundo das Crianças, que está bem ao lado do nosso Parque da Cidade, desenvolvido pelo meu querido amigo prefeito à época, Miguel Haddad. Então nós temos uma conjugação de fatores que levam a cidade de Jundiaí a ser uma boa cidade. Mas o que fica aqui muito claro para mim, enquanto administrador público, enquanto alguém que está na vida pública há quase 20 anos, que o brilhantismo desse jogo político é a humildade e o reconhecimento, não só do que se faz, mas daquilo que foi feito. Nós chegamos até aqui porque administradores públicos que passaram me deram a condição de poder ter hoje a chance de aumentar a represa, porque alguém construiu a represa. Sim. De poder aumentar a capacidade de investimento em água e esgoto, porque alguém iniciou o investimento na água e esgoto. Fazer com que os planos comunitários possam ser presentes na vida das pessoas. Então, tudo isso, Patrick, eu entendo ser fruto de um trabalho coletivo. Eu sempre digo, político nenhum sozinho constrói boa cidade. Quem constrói a boa cidade é o seu cidadão, é o seu povo, com a direção de um político que seja razoável e possa, de fato, levar a vida das pessoas alento, levar a vida das pessoas oportunidades. Isso eu achei bastante interessante, Luiz, porque, como você disse, né, isso vem de muito tempo atrás, é uma sequência. Jundiaí sempre esteve onde Jundiaí está, quer dizer, bem localizado. Então, as pessoas que administraram a cidade há 30, 40, 50 anos atrás também precisaram enxergar que, olha, Jundiaí está bem localizado, Jundiaí tem a natureza da Serra do Japi, está perto de São Paulo, que sempre esteve aí. Se a gente pegar a história de Jundiaí, né, Luiz e Abramo, a estrada de ferro, Jundiaí, Santo Jundiaí, onde muito da riqueza agrária era embarcada aqui em Jundiaí e seguia para Santos, quer dizer,
essa visão estratégica a respeito do nosso município vem lá de trás. A gente teve, eu brinco com meus amigos de Campinas, né? Campinas, que é uma cidade maravilhosa, eu estudei lá, foi um bairro de Jundiaí. Isso mesmo. Campinas era chamada de freguesia da Nossa Senhora da Conceição das Campinas de Mato Grosso de Jundiaí. E eu brinco com meus amigos, eles ficam loucos. Eu brinco assim, eu estou aqui, eu sou jundiaense, estou em Jundiaí, claro que Campinas é maravilhosa, mas mostrar a precocidade, na verdade, e a história de Jundiaí vem lá de trás. Então eu imagino que estamos voltando agora a essa posição de destaque, que a gente sempre teve a vocação, né, Luiz e Abramo? Eu acho que a gente é bem nesse intuito também. Tem uma coisa, eu não sou de Jundiaí, sou de São Paulo, mas eu me lembro da última crise que nós tivemos de água, acho que foi 2010 talvez, eu me lembro, 2011. A única coisa que se falava em São Paulo era de Jundiaí. Que vocês se prepararam muito melhor do que nós em São Paulo, e de que várias cidades, né? Então, praticamente Jundiaí não sofreu absolutamente nada, né? Eu acho que Jundiaí serviu de referência para depois o governo de São Paulo, que na época a água do Jundiaí vem do... a fazer um trabalho muito bem feito depois, né? Então você vê que isso ela atravessa as fronteiras, né? O bom trabalho, ele reverbera, ele atravessa fronteiras. Então, isso, semana passada eu estava falando com um grande amigo de Sergipe, que está nos assistindo, e ele falando bem de Jundiaí, e nem é daqui, ele é de Sergipe. Todo mundo quer morar em Jundiaí agora, né? Isso é muito legal, né? Eu acho que para vocês aqui de Jundiaí, é muito importante ser reconhecido dentro de um país continental como o nosso, né? De uma cidade bem administrada, e com recursos assim, bem divididos entre a população. Então a gente percebe pela rua, andando pelas ruas de Jundiaí, que as ruas estão limpas, que você não tem muita gente morando nas ruas, assim, praticamente você não se vê. Então isso é muito legal. Só um ponto, hoje a Frente Nacional de Prefeitos do Brasil é presidida pelo prefeito de Aracaju. Aracaju também, dentro do cenário do Brasil, o Sergipe, um estado muito pequeno, né, entre ali Alagoas, a Bahia, enfim, mas um estado que tem um perfil de renda na sua capital, Aracaju alto, o município com um perfil de renda alto, uma classe média muito forte, uma cidade também com muita qualidade de vida. Aracaju hoje é um cenário muito interessante, e até vale ressaltar que a Frente Nacional de Prefeitas é presidido pelo prefeito de Aracaju, que eu tenho uma excelente relação. E com relação a Campinas, não me permita aqui deixar de fazer uma brincadeira. Eu fui deputado federal com o ex-prefeito de Campinas, o Jonas Donizete. E o Jonas, quando me encontrou no aeroporto, eu havia sido eleito prefeito, ele já havia lá sendo reeleito prefeito de Campinas, ele dizia: Luiz, agora sai da Câmara Federal e vai administrar Jundiaí. Eu disse: eu tenho muita felicidade de administrar uma grande cidade, diferente de você que administra uma cidade grande. Nós não queremos aqui, avise aos seus amigos de Campinas, com uma brincadeira naturalmente pela liberdade que eu tenho com o ex-prefeito Jonas, e que nós administramos uma grande cidade e não somos uma cidade grande. Legal, uma grande cidade. Muito legal mesmo. Show de bola. Bom, a gente vai seguir para a quarta pergunta aqui. Quarta pergunta é o Abramo que vai fazer, né, Abramo? Legal. Bom, todos nós, né, Luiz, a gente viveu e continua vivendo os problemas da pandemia. Então aqui tem uma pergunta voltada para isso. A pandemia trouxe enormes impactos para o mundo todo. Conte-nos como a cidade de Jundiaí lidou com esse grande desafio, e ainda nós continuamos, né, com essa nova cepa, então a gente continua com problemas. Conte um pouquinho como é que foi administrar a cidade dentro dessa pandemia toda. Primeira preocupação absoluta inicial de preservar a vida das pessoas. Então, Jundiaí foi uma das cidades brasileiras que melhor se preparou na sua infraestrutura de saúde para o enfrentamento da crise da pandemia. Vou dar um exemplo a você, é um exemplo muito substancial. Nós chegamos a ter aqui em Jundiaí 272 leitos exclusivos do setor público para a Covid. E eu cheguei a montar 103 UTIs para poder fazer o atendimento das pessoas que eventualmente demandassem um atendimento hospitalar. Então o primeiro ponto foi, na construção da crise de saúde, preservar a vida da nossa população, não permitir que a nossa população ficasse sem o atendimento se eventualmente precisasse de uma internação hospitalar. Para isso, fizemos uma organização da rede de saúde, fizemos uma reorganização,
fazendo com que o Hospital São Vicente, que é o nosso maior hospital estruturante, pudesse servir em conjunto com o Hospital Regional, que é um hospital de média complexidade, associado a unidades básicas, sentinelas e aos nossos pronto atendimentos, de um grande sistema de retaguarda para o atendimento Covid. Eu acho que esse ponto foi destaque nacional, o comportamento que a nossa saúde pública teve em Jundiaí para a preservação da vida das pessoas. E associada à preservação da vida, também a preocupação para que o ambiente econômico não ficasse tão fragilizado. Nós sabemos os reflexos econômicos de uma crise pandêmica, porque ela não é local, ela é mundial. Nós vivemos uma pandemia no mundo como um todo. Isso não foi algo localizado, isso foi algo geral. Mas aquilo que houve aqui, um bom destaque, foi a nossa capacidade de montar uma infraestrutura para poder não permitir que o nosso cidadão ficasse sem atendimento. E graças a Deus, a capacidade dos nossos gestores da área da saúde, ninguém no município de Jundiaí ficou sem o atendimento. Nós jamais aqui tivemos falta de equipamentos de proteção individual, nós jamais aqui na cidade tivemos falta de oxigênio para eventualmente fazer os procedimentos de intubação, nós não ficamos aqui sem leitos para poder socorrer as pessoas da nossa cidade. Lembrando que para a alta complexidade, nós somos referência para 800 mil pessoas. Então não só socorremos o nosso cidadão jundiaense, mas também os nossos irmãos aqui do entorno, especialmente das cidades que referenciam Jundiaí para o atendimento. Então acho que essa crise, ela é uma crise que minimiza-se os efeitos a partir da vacina. Para nós isso é muito claro. No início, Patrick, Abramo, nós tínhamos dúvidas com relação aos procedimentos, porque eles eram novos. Quando você fazia, por exemplo... Para todo mundo, né? Era tudo muito novo. Então, quando alguém dizia assim, mas por que fechar o comércio? Minimiza o efeito da internação. Nós dizíamos, olha, isso nós estamos assistindo na Itália. Isso nós estamos assistindo nos países que viveram antes. Mas nós não tínhamos um referencial. A partir de 6 meses, 4 meses, 8 meses, você com dados já conseguia observar com as suas iniciativas quais eram os reflexos. Aliás, fica muito claro, olha o que está acontecendo nesse instante. As festividades que se iniciaram em dezembro, elas têm como reflexo nos 2 problemas que nós temos, que é a H3N2, a gripe e também o Covid, a partir de movimentos de aglomeração. Então, quer dizer, famílias todas que se contaminaram ou pelo Covid ou pela gripe, a partir da aglomeração, da junção de pessoas. Coisas que nós não sabíamos. O uso da máscara. O uso da máscara que foi inicialmente, inclusive, contestado. Eu me lembro, conversei com um infectologista que disse, Luiz, a partir de um tempo, com o uso da máscara, a sua própria máscara vira uma bomba para o organismo. Toda contaminada já. A OMS era contra a máscara. Era contra o uso da máscara. Também, mas é tudo muito novo. Isso. Mas a última pandemia foi há quantos anos? 50? Nem dá para comparar. Então, há 100 anos atrás. Então, existe muito, mas muito do que foi feito e que hoje se tem a comprovação de que foi feito de modo correto. Mas aquilo que eu acredito foi o grande diferencial da cidade foi a estrutura montada de equipamento de saúde para preservar a vida do nosso cidadão. Esse é um fenômeno da Covid, esse fenômeno de pandemia, ele é um fenômeno de grandes centros urbanos que são conurbados, que são cidades que têm adensamento. Por isso você veja como pegou a Itália, como pegou Nova York, como pegou cidades que têm grande adensamento, São Paulo. Então, as medidas que foram tomadas se mostraram acertadas após, naturalmente, um tempo de avaliação de dados. A gente segue uma dinâmica aqui, Abramo. Eu faço o gerenciamento da prefeitura com base em dados. Eu não consigo trabalhar de outra forma que não seja uma base criteriosa de dados e de ciência. Então, hoje a gente consegue claramente comprovar aquilo que foi feito, que foi correto, e aquilo que foi feito e que não foi correto. Porque nós não acertamos em tudo, erramos também. E é importante, né? Você olha como um elevador, né? Você sobe até o 3º andar, dá uma olhada no que está acontecendo, corrige na medida do possível, que dá para corrigir, e você vai tocando a tua vida e vai se adequando, porque é assim que funciona. Ninguém é dono da verdade. E imagine cair uma pandemia. Eu brinco sempre fazendo assim, uma analogia assim. O piloto sumiu, né? O mundo estava no piloto, né? O piloto automático, todo mundo fazendo alguma coisa e o piloto resolveu ir embora. Então você tem um avião desgovernado e aí está todo mundo correndo atrás para tentar o acerto. Vocês formaram na prefeitura um comitê de emergência, né? Que acho que multidisciplinar, porque tanto a parte médica, mas também a parte econômica participando disso, dessas decisões diárias. Que é esse equilíbrio, né, Luiz? Sempre entre a saúde e a economia, né? Que é muito, muito, muito importante. Legal. Maravilha. Vamos seguir.
Uma pergunta agora, a gente vai retornar a um dos cernes e pilares do nosso programa, que é o empreendedorismo. E aí a pergunta é: qual a importância do tema empreendedorismo em sua gestão? Você já falou um pouquinho na primeira pergunta, quando você explicou a integração desse tema na rede de educação, mas agora eu queria que você estendesse um pouquinho mais essa pergunta, o empreendedorismo, como a sua gestão enxerga essa questão do empreendedorismo como uma força motriz para a economia, né? Essa inovação, iniciativa. Bom, como eu disse, fundamental. Eu vejo muito o trabalho. Antes de estar aqui com vocês, eu assisti a um telejornal aqui da nossa região dizendo que uma rede de supermercados, a Forte Atacadista, abre 150 vagas de emprego aqui no município de Jundiaí e 400 pessoas a partir das 5h30 da manhã já formaram filas para que pudessem entregar os seus currículos. Eu estou dizendo com isso que este é um modelo de trabalho que ele vai permanecer, que é a formalização na economia, por exemplo, de uma rede que traz inúmeros empregos para a cidade. Mas existe uma outra vertente daquela senhora que, por exemplo, vende brigadeiro, aquela senhora que faz um curso de qualificação no Fundo Social de Solidariedade, na área, por exemplo, de beleza, um curso de manicure, pedicure, enfim, qual seja a área da beleza, e ela passa a gerar renda a partir do seu próprio ambiente. Esse é um sujeito ativo da economia. Quem ativa a economia da cidade é o seu cidadão. Não existe crescimento econômico sem renda das pessoas. Então, quer dizer, se você não tem a renda, dificilmente você consegue ter um protagonismo econômico na circulação do dinheiro da sua própria cidade. Então, o empreendedorismo está voltado na nossa comunidade, na nossa administração, com muita força a qualificar pessoas e não só qualificá-las para que elas acessem o mercado de trabalho, é o caso inicial do supermercado, mas que elas consigam, a partir também da sua oportunidade dentro de casa, e gerar renda. Microempreendedor. Os microempreendedores individuais, como cresceu o volume de MEIs abertas no município nos últimos anos. Porque não só fomentamos isso, como buscamos, junto com parceiros como o Sebrae, um parceiro estratégico, fazer com que as pessoas saibam abrir o seu próprio negócio. As pessoas saibam gerir o seu próprio negócio, saibam das dificuldades do seu próprio negócio. Eu tenho inúmeros casos, inclusive na campanha eleitoral recebi uma pessoa que foi dizer a sua experiência de fazer um curso de doceira no Fundo Social de Solidariedade e hoje ela é uma empreendedora. Aliás, não é propaganda, mas é um registro histórico aqui da cidade. Nós temos uma empresa chamada Clamar, uma empresa que faz compotas, que hoje vende nas redes de postos do Brasil como um todo, rede frango assado, Graal, você sempre encontra as compotas da Clamar. E ela iniciou no Fundo Social de Solidariedade, fazendo cursos de compota. Que bacana. Assim como nós temos hoje sujeitos ativos da nossa comunidade, empreendendo a partir de iniciativas como essa. Por isso eu digo, a cultura do empreendedorismo precisa ser estimulada, porque você não ensina, você estimula. Então esse é um ponto fundamental que para a nossa administração é importantíssimo saber, por exemplo, que a dona de casa consegue gerar renda a partir de um kit manicure que ela compra, após fazer um curso de qualificação, abre uma MEI, passa a partir dali no salão, na sala da sua casa, ou na garagem do seu imóvel, a atender pessoas. Nós precisamos estimular essa cultura, porque essa é uma cultura que, como disse, alimenta o ciclo econômico da própria cidade. Essa iniciativa de não esperar que os outros façam por você, né? Quer dizer, você pode fazer algo por si, ter essa iniciativa, né? Eu lembro da entrevista com o Cristiano Lopes, ele trouxe a iniciativa da Prefeitura Jundiaí Empreendedora, com todos os pilares. E uma coisa que chamou a atenção naquele papo que a gente teve com o Cristiano, várias coisas interessantes que ele explicou, mas ele explicou que a Prefeitura, nesse portal que ela criou, as empresas conseguem anunciar as suas vagas, mas o interessado naquela vaga também consegue ter informações de como, por exemplo, fazer o seu currículo. Dá todo o suporte. Dá todo o suporte. Eu acho isso importante. Muito legal. Né? Eu acho que isso foi uma coisa bem legal. E essa integração que você mencionou com o Sebrae. A gente está para convidar o Marcelo, o gerente do Sebrae, para vir aqui falar sobre empreendedorismo. Mas para mim, é muito importante, como você falou,
a pessoa não esperar que o outro faça por si. Quer dizer, a cultura empreendedora é de iniciativa, né? E eu sempre vejo assim, o importante da economia é que ela gire. Então não importa se eu ganho R$1.000 e você ganha R$100.000, não tem problema. Eu compro uma calça que custa R$50 e você compra uma calça que custa R$3.000. Não tem problema, a economia está girando, o que ela não pode é ficar parada, né? Então, sem dúvida, quando você está girando a economia, isso a gente vê em qualquer lugar do mundo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar fora do país, funciona desse jeito. Claro. Tem que girar a economia, isso que você acabou de dar esses exemplos das pessoas que vão lá, faz um curso, começa a vender um brigadeirinho aqui, mas amanhã abre sua própria doceria. Isso é fantástico, essas histórias que são a inspiração, isso é o que nós gostamos aqui no programa, são essas pessoas que vêm, tanto que nós entrevistamos pequenas pessoas também. Desde o pipoqueiro na cidade, até o presidente de uma grande multinacional. O que você tem isso? Você começou, não, eu comecei com um carrinho, quantos carrinhos você tem agora? 5, maravilha. Uma das coisas, Luiz, que a gente acha super, super legal é independente da gestão que tiver à frente do município, é Jundiaí se consolidar como uma cidade receptiva ao empreendedorismo. Sim. Quer dizer, atrair pessoas que têm um espírito empreendedor, que sabem que Jundiaí vai acolher o empreendedorismo, porque o empreendedorismo é uma das forças motrizes que vão levar a uma sociedade a ter inovação, sem dúvida, emprego, enfim. Então, esse espírito empreendedor permeando a sociedade, porque, como você disse, não é a gestão sozinha que faz uma cidade, mas o cidadão ter dentro de si. Tem empresas e países e regiões que têm mais esse espírito empreendedor. A gente fica muito contente e gostaria que sempre tivesse esse foco do espírito empreendedor dentro da nossa cidade, né? E um ponto, Patrick, se me permite, Claro, não, é para isso mesmo. Você falou do Jundiaí Empreendedora e vocês falaram do portal Jundiaí Empreendedora. Sim. Olha que interessante, eu falei um pouquinho aqui sobre o uso de dados, que é uma coisa que acompanha a minha vida e as minhas decisões. E como nós conseguimos fazer a soma. O Cristiano Lopes deve ter contado para você. Você tem lá no Jundiaí Empreendedora um portal onde você que é empreendedor, você é um eletricista. Você é um eletricista que trabalha e tem a sua base na Vila Arens. E eu preciso, aqui na rua Várzea Paulista, do atendimento de um eletricista. Emergencialmente, você entra no site, você vai entender, diante do georreferenciamento daquele prestador de serviço, aquele que mais rapidamente pode te atender. Então, o uso de dados no mundo como um todo, ele se voltou muito à questão da monetização. É como você ganha dinheiro a partir do uso de dados. E o setor público, que é o maior detentor de dados que a sociedade tem, precisa fazer com que isso tenha abrangência social. Então, quando eu pego um portal, cadastro o eletricista, cadastro o assentador de piso, cadastro o pedreiro, ele, enquanto empreendedor, tem um horizonte do outro lado de ser contratado, porque dentro da sistemática do modelo de negócio, que o portal do empreendedor, que o Jundiaí Empreendedora tem, é a soma de esforços. Se você pegar na lógica desses aplicativos que fazem, por exemplo, transporte de comida, é a mesma lógica, só que ele faz e monetiza. Ele faz e precifica. O setor público é detentor desse dado, não oferece para o cidadão a capacidade de ele poder ser um integrador. Então, quando nós temos o desempregado que se cadastra e nós temos a oferta de vaga no mercado de trabalho, você soma estes dois atores. Hoje, dificilmente o cidadão não tem um aparelho móvel de telefone com acesso a dados, até porque os dados hoje, através do sistema de Wi-Fi em parques públicos na cidade, você usa gratuitamente. Ele pode buscar a sua oportunidade a partir de um portal, a partir da Jundiaí Empreendedora. Então, esses pontos que parecem simples, e são, mas eles têm um reflexo enorme. Hoje pela manhã eu fiz um encontro com o Conselho da Pessoa com Deficiência. E nós temos um transporte realizado na cidade de saúde para as pessoas que têm uma deficiência. E isso é feito com agendamento telefônico. Nós determinamos desde o ano passado que a nossa companhia de informática buscasse consolidar e georreferenciar
toda essa base de dados da pessoa com deficiência na nossa cidade. Para que, por exemplo, quando a Unicargas for fazer o seu transporte, ele não ligue e faça o agendamento. Ele, através do seu próprio aplicativo, cadastra a sua viagem e recebe a informação de que a van passará para fazer o seu procedimento na APAI, na ATEAL, na APAI, na Maraty. Ela levará a partir da soma de dados. Então, o que a gente precisa, de fato, no Brasil compreender, e eu acho que o mundo como um todo está atento a isso, é que os dados não servem somente para que você consuma. Eles também servem para a abrangência social, a capacidade de você somar pessoas, somar esforços, somar oportunidades. Vale a pena dizer para você que está aqui nos assistindo que toda essa entrevista que foi montada foi via um aplicativo de telefone. Então o Patrick entrou em contato, me mandou uma mensagem, eu já o conhecia aqui da cidade, uma figura conhecida, uma figura querida, me mandou o WhatsApp, Luiz, quero marcar, agenda aqui, agenda dali, passei um WhatsApp para a Carol, que ligou para o Patrick, que mandou a pauta, que fez a programação e estamos aqui. Legal. E estamos aqui. É legal, é gostoso ouvir isso de um gestor, que é a integração de várias secretarias em benefício do município. Né? Então, eu tenho uma frase que diz assim, seja bom com as pessoas e cruel com os processos. Né? Eu trago essa desde o meu tempo de executivo. Você sabe que sabe que eu entrevistei o Abramo, né? Ah, ele foi ser entrevistado antes de ser seu parceiro. Não, exatamente. Cobaia aqui, né? Mas tudo bem. E aí eu falei, poxa, vamos apresentar juntos. E ele trouxe essa frase, eu falei, essa frase é boa, hein? Muito boa. Não, porque eu sempre trabalhei em multinacionais ou empresas nacionais de grande porte na área de supply chain. Então é uma área que você fica ali no meio, né, operação, e você trabalha com muita gente. Sim. E são muitos processos, como os processos da prefeitura. Os processos são muitos. Eu acho que a gente tem que ser cruel com os processos para que a gente siga os processos, mas bom com as pessoas. Eu acho que cuidar dos munícipes, fazer essa integração que você acabou de mencionar entre as secretarias para facilitar a vida das pessoas, cuidar das pessoas, é fundamental. A gente chama no setor público, Abramo, de secretaria meio. A secretaria meio é a secretaria que por muitas vezes não está na ótica da entrega, mas ela que te viabiliza a entrega. Então, quer dizer, se você não tem um bom setor administrativo na prefeitura, não adianta você querer entregar a obra, porque a obra se inicia com um bom processo no escritório de projetos. Um bom processo sendo acompanhado por gestores que sabem acompanhar processos administrativos para que a obra saia. Então, quer dizer, essas secretarias meio, que é o caso da sua atividade quando teve nas grandes empresas, ela é fundamental também dentro do setor público, porque se ela não opera bem, você não consegue fazer a entrega. Então, isso é fundamental. Isso é perfeito. Só fazendo o Cristiano Lopes, ele deu o apelido de Google de Jundiaí. Né? Você vai pesquisar dentro desse portal aquele serviço que você quer, e o portal vai localizar dentro das pessoas de Jundiaí que se cadastraram. Então, o recado aí para quem está nos vendo, seja quem tem espírito empreendedor, que se cadastre e vire um prestador de serviços e transforme em realidade esse espírito empreendedor. Seja um MEI, né? Um microempreendedor individual. O Cristiano tem um mutirão também, acho que MEI. Mutirão do MEI. Muito importante, legal. Coordenado pelo Júlio Durante, um diretor que nós temos de uma enorme capacidade, egresso do Sebrae. Legal. A montagem da equipe é fundamental, né? E essa equipe que foi montada no desenvolvimento econômico é uma equipe de craques liderada pelo Cris. Hoje pela manhã estava dando uma entrevista com o Henrico Vilamonte, que também é um diretor da sua área, da área de desenvolvimento econômico, e fomentando exatamente isso. Esse fomento ele é fundamental. Microempreendedor individual, isso é muito legal para a gente, sempre conectado com a inspiração. Né? A gente, na vinheta do nosso programa, a gente traz, você pode, você é capaz, você é poderoso, você consegue. Por isso que a gente sempre ressalta, né? A inspiração. Os nossos telespectadores estão olhando hoje aqui, o prefeito de uma cidade importante, viu a tua história, e a inspiração que essa entrevista traz para nós é muito, muito importante. Né? Legal. Vamos para a sétima pergunta. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do futuro. Vamos lá. Luiz, na sua visão, para a nossa cidade de Jundiaí e os respectivos planos, o que você pensa do futuro? Qual que é a tua ideia, da tua equipe, aquilo que você passa para a tua equipe, para os nossos munícipes aqui? Fala um pouquinho. A gente tem um desafio que é de curto prazo, um desafio de entregar a política pública para a criança que vai chegar à escola no mês de fevereiro. Nós temos o desafio de cuidar
dos problemas do pós-pandemia, desta pandemia, do seu pós-pandemia. Eu vejo com muita preocupação ainda na área da saúde. Existe um reflexo, Abramo, que é enorme. Você tem procedimentos de média complexidade represados. Os hospitais eles foram utilizados nos últimos 18, 15 meses com o objetivo de poder salvar a vida das pessoas do Covid. E isso gerou um represamento muito grande. Filas de cirurgia eletiva, você tem pessoas que sofrem em busca de uma prótese, precisam colocar uma prótese. Elas não estão na porta do hospital e não estão no leito do hospital, mas elas estão em casa sofrendo pela ausência da prótese, uma prótese que seja para melhoria da sua qualidade de vida, da sua mobilidade. Você tem inúmeros problemas hoje de natureza socioemocional. Você tem hoje uma epidemia silenciosa no nosso planeta, que é a epidemia de doenças emocionais, socioemocionais, depressão, enfim, isso envolve crianças, isso envolve adolescentes, isso envolve jovens, isso envolve adultos, isso envolve idoso. Você tem uma dinâmica muito presente nessa vida do dia a dia das pessoas. Eu sou um político que vivo o dia a dia das pessoas, eu não trabalho de maneira aérea, eu trabalho de maneira muito terrestre, sob a ótica dos problemas que atingem a minha comunidade e a minha população. Então eu vejo essa visão de curto prazo, de como ser o chefe do pronto-socorro, o chefe da UTI, nesse momento em que a sociedade está, de fato, necessitando de políticos que olhem para as pessoas. E vejo estrategicamente o desenvolvimento do município a médio e longo prazo, fazendo com que a mobilidade seja um desafio superado em Jundiaí. Nós vamos investir muito no destravamento da cidade, atração de investimentos, hubs que possam ser montados na cidade e tenham relação com a indústria farmacêutica. Sempre foi um grande desejo nosso poder ter em Jundiaí a indústria farmacêutica sendo consolidada, porque é um ambiente de muito crescimento. Aquilo que eu olho muito, que é a indústria de dados, a gente tem observado que essa indústria de data centers cresce muito, especialmente no mundo, e este dinheiro não faltará. Faltará espaço de armazenamento para dados. Então a gente está muito de olho numa infraestrutura de energia para a cidade que seja uma estrutura competente, capaz de não oferecer intercadência no fornecimento de energia. Nós estamos de olho na construção de um novo sistema de represamento de água, de reservação de água aqui na cidade, na região oeste, e nós entendemos que essa indústria da tecnologia consome água para o resfriamento das suas máquinas. Então esse ponto é um ponto que eu atuo com muita vamos dizer assim, ênfase, porque eu acredito muito nesse capital que virá, que é este capital do armazenamento de dados, enfim, essa indústria de nuvem que está muito presente na cidade. Se você estuda os grandes data centers do mundo, eles se concentram em regiões, eles não são dispersos os investimentos, eles são concentrados. Eu tenho de uma empresa que me visitou e se instalou aqui na cidade, o compromisso de investimentos no Brasil da ordem de 3 bilhões de reais em data centers. Aqui na região, aqui na nossa cidade especificamente. Então você tem uma indústria que circula com muito capital, com muita liquidez, que vai procurar espaços que tenham os mecanismos de sustentabilidade, de boa governança, de bom olhar social, o famoso o ESG. ESG, que hoje todos hoje tem como mantra essa repetição, e nós aplicamos aqui. Nós temos uma Serra do Japi que responde por 1/3 do nosso território, é uma serra preservada, a sua reserva biológica preservada, a sua zona de amortecimento também preservada. Então a gente entende que esse capital olhará para valores, olhará para princípios, olhará para essa capacidade de você poder de fato promover transformações a partir de boas práticas. Então eu vejo a cidade de Jundiaí dessa forma. Nós não administramos aqui com um olhar, como eu disse, só do curto prazo. O curto prazo é muito importante, porque as pessoas esperam de você o curto prazo. É a analogia que faço entre educação e saúde. Sempre digo, em 2020 agora, 2021, o último ano, nós investimos quase 700 milhões de reais na área da saúde. E eu digo o seguinte: se você não investe na saúde, você mata o cidadão literalmente no dia seguinte. Se você não investe na educação, você também mata. Só que você mata devagarinho, a longo prazo, a capacidade dessa pessoa poder ter iniciativas. Hoje eu ofereço inglês a partir dos 4 anos para toda a rede municipal de educação. Programa Jovens Empreendedores, junto com o Sebrae, para toda a nossa rede. Laboratórios que nós estamos instalando no município, como Fab Labs, integrados com o mundo inteiro, para desafios que possam ser superados pelas nossas crianças. Então, existe uma consistência na formação da política pública aqui em Jundiaí, que é o que o nosso cidadão nos cobra. Eu tenho uma tese, viu, Patrick, que é a seguinte: Jundiaí não tem político de estimação, tem político de resultado. Se você oferece o resultado à população, você fica. Se você não oferece o resultado à população, você sai. Ponto. É simples assim. Ele pode até gostar de você, pode até ter uma boa simpatia por você. Até logo. Um abraço. Tchau.
vira a página e traz o outro. É assim que a cidade age. Então, nós atuamos com princípios muito claros de boa administração pública. Mas por isso é uma coisa importante. Isso porque vocês fomentam a educação. E quanto mais educação, mais um político enxerga isso. Né? Mais o público enxerga isso no político. Então, é correto quando você diz da educação e saúde. Ninguém vive sem saúde. Sim. A educação complementa. A educação ela é o grande... é uma discussão tão bonita isso, né, para a gente fazer. O país está perdendo a oportunidade porque o nosso bônus demográfico vai acabar. Nós envelheceremos um país pobre, envelheceremos um país com demandas sociais enormes, com longevidade maior. E se nós não olharmos para essa etapa agora de formação, para que este cidadão possa ser um bom profissional no futuro, nós teremos inúmeras dificuldades de construir uma nação maravilhosa, educação, que é o desejo de todos nós. Né? Não, maravilhoso. Vamos para a próxima. Agora, na verdade, a gente vai, Paula, chamar novamente os nossos patrocinadores. Por favor, a Euromotors BMW e a Vericoat. Então, novamente, a Euromotors BMW instalando uma loja conceitual. Jundiaí foi selecionada, né? Aí mostra também a atratividade da nossa cidade por uma marca importante. E essa loja ela tem vários ambientes. A ideia é manter o cliente, né, dentro da loja enquanto é feita a revisão do seu veículo. A única com esse formato na América Latina. Exatamente. Segundo, nosso bate-papo com o Ricardo aqui, e segundo o Ricardo comentou também com a gente aqui, vai se tornar um point na cidade de Jundiaí. É verdade. Uma avenida belíssima, Luiz Latour. E aí a gente vê o vídeo de como será essa loja. Vai ser inaugurada no primeiro trimestre, agora desse ano. Vai ter barbearia, vai ter coworking, vai ter lanchonete, vai ter um simulador. Então realmente um espaço bem amplo, uma marca internacional, premium, né? BMW. A gente deseja muito sucesso para a Euromotors BMW. A gente vê as oficinas. BMW, Euromotors, muito obrigado. E agora vamos para a Vericoat, Paula, vamos mostrar. Instalação ou manutenção de refrigeração residencial, comercial e industrial é com a Vericoat. Vericoat, uma empresa especializada na instalação de equipamentos de refrigeração, tanto residencial, comercial e industrial, trazendo várias marcas importantes desse segmento. Eles têm parcerias com as melhores marcas. Vejam aí as marcas. Muito sucesso, muita sorte também para a Vericoat. Joia! Vamos agora para uma etapa muito legal, que é uma etapa interativa com os munícipes. A gente, como preparação da nossa entrevista com o prefeito, a gente andou pela cidade de Jundiaí e aleatoriamente escolhemos 4 munícipes que pudessem fazer uma pergunta diretamente ao prefeito. Então eu vou pedir para a Paula soltar os 2 primeiros vídeos, que são mais ou menos o mesmo tema, o vídeo 1 e o vídeo 2. Aí o Luiz comenta e depois a gente solta o vídeo 3 e o vídeo 4. Por favor, Paula. Olá, Luiz. Guilherme aqui da Padaria Jarinu, na Vila Hortolândia. Tempos que você não aparece aqui com o meu delicioso misto quente nosso aqui. As meninas estão cobrando aqui você. Tem uma pergunta para você. Tá? A gente tem ficado muito preocupado nas últimas 2 semanas referente a esse surto de gripe e essa possível nova onda do Covid. Existe alguma possibilidade, alguma preocupação de um novo lockdown? Que a nossa preocupação é que o comércio não suporta mais um fechamento como nós tivemos os 2 últimos anos aí. Forte abraço, vem aqui com a gente na hora que você puder. Legal, Guilherme. Agora o outro vídeo, que é o... Legal. Olá, Luiz Fernando. Tudo bem, prefeito? Eu sou o Leandro aqui, empreendedor na Casa de Sucos Tropical aqui de Jundiaí. Queria te fazer uma pergunta aí. Expectativa para esse ano aqui sobre a pandemia. Acho que todo microempreendedor, né, tem essa dúvida aí, todo comerciante, né? O que nós temos aí para esse ano? Qual que é a expectativa para
2022. Um abraço aí. Valeu, obrigado. Legal, Luiz. As duas perguntas a gente colocou na sequência porque tratam mais ou menos do mesmo tema, que é a preocupação com o que vem pela frente em termos de pandemia e lockdown e fechamento de comércio, né? Bom, primeiro Guilherme, Leandro. Guilherme é um grande e querido amigo, Leandro também é uma pessoa conhecida aqui da cidade. Eu não trabalho com nenhuma expectativa de lockdown em Jundiaí nesse instante. Está descartado neste momento e explico por quê. Nós temos uma população vacinada. A população de Jundiaí aderiu à vacinação, aderiu à primeira dose, aderiu à segunda dose, aderiu à dose de reforço. Por que eu estou dizendo isso? Porque está muito claro para todos nós que o fenômeno da vacinação, ele alimenta um aspecto extremamente importante, que é a partir do momento que você contrai o vírus, você não gerar um efeito de internação em demasia nos hospitais públicos. Vou dar um exemplo muito claro. Nós estamos vivendo uma fase muito aguda, uma fase muito difícil desta pandemia. E no último relatório que recebi, nós tínhamos 32 pessoas internadas no Hospital São Vicente. E como disse aqui no início, nós chegamos a ter, no auge da pandemia, aqui o ano passado, cerca de 272 leitos exclusivos para a Covid. O que eu estou dizendo é que a população vacina-se, a partir do momento que se vacina e pega o Covid, os riscos de uma internação, eles são muito menores e não faz com que o setor público tenha uma sobrecarga e nem o privado de internações. Então eu, particularmente, entendo que nós devemos utilizar os métodos de prevenção, o uso da máscara, a higienização por álcool gel, evitar aglomeração. Este é o ponto fundamental. E comércios não aglomeram. Você pega a casa de sucos tropical do Leandro, não aglomera. Você vai na panificadora Jarinu, que eu conheço muito bem, tem um misto quente maravilhoso. Aqui, quando o Guilherme começou a falar, eu disse, pô, tô com saudade de comer um misto quente. Nem sabia que ele ia falar do misto e eu falei do misto quente. Muito pelo contrário, nós queremos fomentar uma responsabilidade com a vacinação, com os métodos de prevenção, para que nós não tenhamos medidas que sejam restritivas com relação, por exemplo, aos nossos comércios. Eu tenho uma leitura muito clara do evitar das grandes festas, das grandes aglomerações, do fomento dessas iniciativas que geram um fluxo enorme de pessoas. Vou dar um exemplo, Patrick. Eu fui aqui no município, junto com a aglomeração urbana, a primeira região do estado a cancelar o carnaval ano passado. E não tinha nenhum fenômeno, nem da Ômicron e muito menos da influenza. E nós dizíamos o seguinte, nós não vamos iniciar o ano de 2022 fomentando 80, 70, 40 mil pessoas em grandes blocos. Isso nós, de fato, tomamos a medida preventiva e evitamos. Mas não há, na minha perspectiva, diante do quadro que nós temos hoje de pessoas internadas, expectativa de lockdown aqui no nosso município. Não trabalho com essa possibilidade hoje. Guilherme, fique tranquilo e nem você, Leandro. Perfeito, Luiz. Legal. Bacana. Paula, vamos para o vídeo número 3. A pergunta número 3. Olá, meu nome é Marco Aurélio, sou nascido e criado em Jundiaí, amo essa cidade. A minha pergunta para o senhor seria o seguinte: como está o desenvolvimento e a receptividade para novas indústrias aqui em Jundiaí? E com relação ao insumo, se há subsídios para trazer novas indústrias para a nossa cidade? Essa é a minha pergunta. Obrigado, até mais. Legal, essa pergunta é mais na macroeconomia e atratividade de nossa cidade por novas empresas, que é algo muito, muito importante. Marco Aurélio, nosso cidadão aí jundiaiense, nós não trabalhamos aqui na cidade com a política da aplicação de subsídio para atração de investimentos. E a gente entende que o grande ativo que a cidade tem é a sua água, é a sua atividade econômica voltada à boa formação das pessoas, é uma boa mão de obra, uma boa infraestrutura do nosso distrito industrial. Nós somos uma das cidades que mais gera emprego no Brasil, sem aplicar política de subsídio. Quando você subsidia a atividade econômica do município, você renuncia à sua receita. É como se o comerciante, o Guilherme e o Leandro, que já perguntaram por aqui, abrissem mão do seu lucro para poder vender. Essa atividade que chamam de lucro, que não existe no setor público, é a receita que nós precisamos ter para investir exatamente na infraestrutura da cidade. Mas fique tranquilo, e Jundiaí continua sendo uma das maiores agregadoras de indústria
indústria, do polo de serviço, do polo industrial, do polo de comércio, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós temos 11 meses consecutivos de saldo positivo do emprego, porque a infraestrutura e a qualificação de mão de obra é o que faz com que as empresas venham e não necessariamente somente a aplicação da política do subsídio. Maravilha, show de bola. Excelente. Vamos agora, Paula, para a última pergunta, o vídeo número 4. Olá, prefeito Luiz Fernando Machado, eu sou Marcelo, conhecido como Marcelo Café, sou microempreendedor e esportista do surf e eu gostaria de saber o que a prefeitura agora com essa ganho de nomenclatura para metropolitana vai ter de incentivo ao esporte na nossa região e consequentemente de empreendedorismo também que nos interessa. Bom, Marcelo, a região metropolitana de Jundiaí é uma figura administrativa que promove Jundiaí, eleva Jundiaí a um movimento regional com a liderança naturalmente nossa aqui do município de Jundiaí. Então é uma divisão administrativa feita pelo Estado e que faz com que nós possamos consolidar investimentos em bloco. Aquilo que nós sempre sonhamos, investimentos em despoluição dos rios, caso do Rio Jundiaí, já feito por Campo Limpo, Várzea Paulista e Jundiaí, de maneira integrada, consolidação de fundos para que o investimento seja regionalizado. Com relação à aplicação de iniciativas que fomentem o esporte, é a qualidade de vida do nosso município, a requalificação de áreas, a abertura de parques, a configuração de espaços de lazer para a nossa comunidade que sejam gratuitos, a exemplo do mundo das crianças, a retomada das atividades no bolão, a qualificação das praças públicas, das áreas públicas e o incentivo à população à prática esportiva. A prática esportiva está ligada absolutamente à qualidade de vida e à redução de riscos na própria saúde. Eu conheço o Marcelo, sei que você é um esportista, além de um empreendedor, e fico muito feliz de você estar acompanhando esse dia a dia da nossa administração. A região metropolitana de Jundiaí é uma enorme vitória para a nossa região, já tentada desde os anos 2000 que se tenta e conseguimos agora consolidar essa política pública de regionalização aqui na cidade, a região metropolitana de Jundiaí. Fique tranquilo que isso vai atrair muito investimento para toda a nossa região, especialmente para a nossa cidade. Legal, Luiz. E foi legal ter a pergunta do Marcelo, porque ele é um surfista. Jundiaí, apesar de não ter praia, nós temos bons surfistas. Eu tenho alguns amigos e o Marcelo é um pioneiro do esporte, surf aqui na nossa região. Achei bem legal também ele fazer essa pergunta voltada ao esporte. Luiz, estamos já quase chegando, na verdade já chegamos na parte final do nosso programa e a gente gostaria, como encerramento, na verdade, primeiro agradecer realmente a sua presença, muito obrigado pela sua presença, foi acho que uma entrevista bastante rica em termos de informação, bastante importante, estratégica, porque ouvir o chefe do executivo da nossa cidade é sempre importante. E a gente gostaria então de agradecer você pela presença, realmente. E como parte final da entrevista, a gente gostaria que você pudesse dar uma mensagem, passar uma mensagem para o telespectador que assiste o nosso programa nesse momento. Uma mensagem final do Luiz Fernando Machado. Bom, primeiro, Patrick, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Abramo, aqui pela excelente entrevista, pelo bate-papo de altíssimo nível. Fiquei muito feliz de estar aqui na casa do meu amigo Glauco Camargo, uma pessoa que tem uma relação estreita também com todos nós e com a comunidade. A mensagem que deixo é uma mensagem de paz, uma mensagem para que tenhamos um 2022 com muita luz, com muita saúde, com muita expectativa positiva gerada a partir dos nossos próprios talentos. O Abramo e o Patrick aqui disseram e eu quero reforçar. Você que está em casa, confie no seu talento, confie na sua capacidade. Todos nós temos dentro de nós a capacidade de poder promover mudança, transformação, temos a capacidade efetiva de poder fazer o melhor. Eu desejo para você, para a sua família, um 2022 de muita paz, de muita luz, de muita atividade profissional, que você possa ter sucesso e que a Prefeitura de Jundiaí possa ser uma estimuladora para que os seus negócios avancem. Jundiaí é uma cidade boa porque avança sem deixar ninguém para trás. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, fiquem com Deus e até a próxima. Maravilha.
E nós gostaríamos então também de encerrar, desejar tudo de bom para os nossos telespectadores, que fiquem muito bem, que se inspirem a partir agora dessa entrevista e todas as próximas entrevistas que virão. Fiquem todos muito bem, boa noite e até o próximo programa Business 360.